Que bom, glória a Deus. Ficamos felizes com isso. Glórias ao Senhor. Deus é bom, né? O Senhor é bom e a sua bondade reina para sempre. Capítulo 14 do Evangelho de João, Yohanan, Arba Esdre, Pasuk Esdre. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, a palavra de Deus, ela diz assim, acompanha a leitura comigo, amém? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei ou levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como saber o caminho. Respondeu Jesus e disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai, como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Até aqui, até no versículo 11. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Obrigado por tua bondade, por tua misericórdia para com as nossas vidas. Nós te adoramos, Pai, e pedimos que a tua bênção permaneça sobre este lugar, sobre a vida de cada um. Abençoa nesta noite cada um que contribuiu para a tua obra. Estenda as tuas mãos, Senhor, esteja abençoando a vida de cada um, manifestando a tua graça de uma forma especial. E abre, Senhor, a porta da tua palavra, Senhor. Manifesta-te, abrindo a porta da tua palavra para falar conosco uma vez mais, por tua graça, por tua misericórdia. No nome de Jesus, nós pedimos a ti e te glorificamos. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Esse texto bíblico, certamente, que é conhecido por todos, o Evangelho de João, o capítulo 14 do Evangelho de João, é um dos trechos nas Sagradas Escrituras em que as pessoas mais conhecem ou mais fazem menção. E eu quero falar um pouquinho dentro desse contexto, né, desse diálogo entre Jesus e os seus discípulos. O versículo 1, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Acredite em Deus e acredite também em mim. Quando Jesus, ele se dirige aos discípulos, falando para que eles não turbassem os corações, mas acreditassem, isso deixa muito claro que existia uma certa resistência com relação a crer daqueles que estavam seguindo Jesus.
Porque senão Jesus não precisaria ter dito isso. Você está comigo? Diga amém. Então existia uma certa resistência em crer em Deus e em Jesus. Então Jesus diz assim, olha, não se turbe o coração. Acredite em mim e acredite em Deus. Será que hoje nós podemos encontrar essa dúvida, essa divergência na vida das pessoas? O que você acha? Pare um pouquinho e pense. Porque veja bem, quando nós acreditamos em algo verdadeiramente, o que a gente faz? A gente se lança, a gente se joga, a gente se confia, a gente abre o coração e plenamente a gente assume, toma para si, sim ou não? Agora veja bem, quando nós temos uma parcela de dúvida, e às vezes essa parcela de dúvida, ela é o suficiente para nos tirar da direção de Deus. E observe que os discípulos estavam com Jesus. Jesus estava com eles. Amém? Estando eles com Jesus, Jesus olhando para eles, viu neles a dúvida, porque Deus vê. Deus vê a sua dúvida. Deus conhece a minha dúvida, a sua dúvida, a nossa dúvida. O Senhor conhece. É por isso que há uma necessidade, algo necessário. Há uma necessidade de que eu e você tenhamos que sempre meditar na palavra. Sempre estar meditando, refletindo na palavra. Para que essas dúvidas, que acredite, está numa dimensão espiritual, para que essas dúvidas, elas não venham morar em nossos corações. Porque veja bem, a dúvida ela flui diretamente desde quando você observa algo e não acredita, ou gera uma certa desconfiança, e Jesus diz assim, olha, acredite em mim e acredite em Deus. Aleluia. Observe que Jesus está incentivando eles a se apartarem da dúvida, para que algo sobrenatural pudesse acontecer. E o que é que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas entram dentro desse contexto de dúvida, e aí de repente nós encontramos Filipe, Jesus dizendo para Filipe assim, Filipe, eu estou há tanto tempo contigo e você ainda não me conhece. Então perceba que a dúvida estava ali. E Jesus, ele exorta Filipe, dizendo, há tanto tempo eu estou contigo. Quanto tempo Jesus caminhou com os seus discípulos? Foram 3 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos. Em 3 anos ele ensinou os discípulos, e durante aqueles 3 anos, Jesus fez diante dos olhos dos discípulos sinais e maravilhas. E por que os sinais e maravilhas? Dobre a sua atenção aqui. Por que os sinais de maravilhas? Para que se cumprisse as sagradas escrituras. Amém? As escrituras precisavam se cumprir. E o cumprimento das sagradas escrituras, cujos judeus estavam acompanhando pelo que disse os profetas, precisavam vir à tona. Então Jesus, era necessário que ele operasse sinais e maravilhas no meio deles, para que se cumprisse as escrituras. Então Jesus era o cumprimento das escrituras naqueles dias. Amém? Mas perceba que ainda havia uma resistência, mesmo com aqueles que estavam caminhando com Jesus há um tempo, ainda pairava uma resistência. Filipe ainda duvidava quem era Jesus. E ele pergunta, mas mestre, mostra-nos o Pai. Como assim? Mostra-nos o Pai. Então você perceba que aquele grupo que caminhava com Jesus tiveram uma dificuldade de acreditar em Jesus. Agora imagine nós hoje, faça uma reflexão, que nós não estamos vendo Jesus
diante dos nossos olhos. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Amém, glória a Deus, isso é bíblico. A Bíblia diz isso. Mas bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creem no Senhor e nas suas obras. Glória a Deus, mas bem-aventurado. Mas perceba isso aqui. Se nós encontramos a dúvida e a dificuldade de crer com aquele grupo que caminhava com Jesus, e observe que quando Jesus diz, estou há tanto tempo contigo, Filipe, e você não conhece ainda, é porque já havia passado tempo suficiente para eles acreditarem em Jesus e ainda estavam duvidando. Perceba como ser humano, eu e você, nós temos uma dificuldade de nos entregar por inteiro a alguma coisa. E essa dificuldade de nos entregar por inteiro a alguma coisa pode nos levar a dúvidas, às incertezas. Então perceba que Jesus, quando ele exorta os seus discípulos, né, não se turbe o vosso coração, isso está no plural. Isso significa que entre eles havia ali uma picuinha. Mas será que é? Será que não é? Ah, você viu aquilo lá? Será que foi mesmo, né? Será que realmente foi o que as Escrituras estão falando? Então perceba que existia entre eles ali algo diferente. Aí quando a gente vê Jesus escolhendo Pedro, Tiago e João para determinadas situações, aí algumas pessoas dizem, porque Jesus foi exclusivista ali, ele escolheu alguns, ele fez acepção de pessoas. Olha aqui para mim, Jesus conhece cada um de nós. Ele sabe o que pode revelar para mim ou para você. Ele sabe o que ele pode revelar para mim, se haverá proveito em revelar para mim, assim como ele sabe o que pode revelar para você, haverá proveito em revelar para você. Então, Jesus, em algumas situações, que são as Sagradas Escrituras, deixa isso com muita ênfase, né? Jesus se reserva com Pedro, Tiago e João. E ele fez coisas diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, que ele não fez diante dos olhos de todos. Porque nós encontramos Jesus dizendo para eles, não se turbe. Havia ali uma desconfiança, né? Havia ali um movimento estranho no meio daqueles que estavam com Jesus. E aquele movimento estranho estava provocando uma desconfiança, tirando a fé, esfriando a fé. Olhe para mim aqui, fé é algo em proporções diferentes. Não existe uma fé só de uma maneira. Não, fé é algo em proporções na vida de cada um. Perceba que aquele homem que disse para Jesus assim, Senhor, aumenta a minha fé. E a Bíblia diz que Jesus aumentou a fé dele. Então a fé, ela é em proporções. E como que eu faço para aumentar a minha fé? Se nós tivermos envolvimento com Deus, naturalmente a nossa fé vai crescendo em proporções, à medida que as dúvidas vão sendo sanadas. À medida que você conhece Deus, a sua fé vai sendo aumentada cada vez mais. E à medida que você deixa de conhecer Deus, a sua fé fica limitada. Você entende o que eu digo? Então nós, pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de ser, de agir, de fazer, nós limitamos a nossa fé. A minha fé pode estar aqui hoje, amanhã ela pode estar aqui, depois da manhã ela pode estar além. Isso depende de mim e de você. E Jesus estava trabalhando isso nos seus discípulos. Quando ele traz a esperança, dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus está trabalhando o quê? Naqueles discípulos? A fé deles. A mensagem do Evangelho
é a mensagem de salvação para nos conduzir aos céus, amém? Nos conduzir a Deus. A mensagem do Evangelho é isso, não é dar chave de carro para ninguém, não é dar casa nova para ninguém, isso não é a mensagem do Evangelho. Isso é apelo dos homens, e as pessoas fazem isso com muita classe. Mas a mensagem do Evangelho é a salvação de todo aquele que crer. Então nós precisamos cativar isso em nós. Jesus está fazendo o quê? Cativando, aumentando a fé, ou promovendo, melhor dizendo, né? Porque se você quiser, a sua fé é aumentada. Se você não quiser, a sua fé estaciona. Então Jesus estava promovendo maneiras, formas, para que a fé dos seus discípulos pudesse ser aumentada. E Jesus diz assim, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. O que ele está fazendo? Ele está provocando esperança nos corações daquelas pessoas que lhe ouviam. Amém? Então Jesus diz, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Glória a Deus. E eu vim do meu Pai e eu voltarei para o Pai, mas eu vos levarei para estar comigo. Aleluia. Glórias ao Senhor. O que ele está fazendo? Trabalhando para que a fé daqueles que estavam indecisos, daqueles que estavam na dúvida, a fé deles pudesse ser aumentada. Porque o versículo primeiro é o versículo chave. Não se turbe o vosso coração, creia. É essa a questão. O problema aí está explícito no versículo 1. A preocupação de Jesus está explícita no versículo 1. Não se turbe, creia. Né? São tantas coisas que fazem com que a gente fique turbado, indeciso, com que a gente fique, né, no meio, na corda bamba, imaginando, desconfiando. São muitas coisas que envolve na nossa vida, que nos traz essa insegurança. O versículo 1, ele deixa muito claro isso, ele revela, na verdade, ele revela a situação da fé daqueles homens que estavam seguindo Jesus. O texto deixa muito claro que nem todos eles tinham uma fé firme em Deus. Ainda precisava algo acontecer, ainda precisava Jesus provar para eles alguma coisa. O ser humano tem essa questão, nós ficamos provando Jesus. A gente está tão acostumado em provar as pessoas e as coisas, e a nós mesmos, que de repente, quando a gente se pega provando o próprio Senhor. E os discípulos estavam fazendo isso. E às vezes essa prova que nós colocamos é algo que vem, de repente, por falta de fé. Por isso que Jesus diz, olha, acreditem, creiam em Deus e creiam em mim. Porque tudo pode acontecer se você acreditar. Amém? Tudo pode acontecer se você acreditar. Se você não acreditar, nada pode acontecer. Então, se nós acreditarmos, tudo pode acontecer. Aleluia. Porque Pedro, Tiago e João alcançou coisas que os demais não alcançaram. Isso é para fazer a gente pensar. Porque às vezes nós, ao invés de buscarmos um nível de fé e de comunhão, a gente fica observando o outro crescer, o outro fazer, o outro, né, realizar. Não, escute uma coisa, Jesus está incentivando todos eles, que através da fé, se você acreditar, se você abrir mão da dúvida, se você deixar as dúvidas de lado, e se entregar por inteiro, certamente que algo de Deus sobrenatural vai acontecer na sua vida, que vai fazer toda a diferença. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, o tempo todo você percebe que ele traz esperança.
Eu vou para o Pai e vou preparar lugar, eu virei e vos levarei. Isso é mensagem de esperança. Então Jesus está promovendo esperança no reino. E tudo isso é através da fé. Creia em Deus e creia em mim. Jesus está dizendo para eles, acredite em Deus, acredite em mim, que eu voltarei trazendo esperança. Aleluia. O Evangelho traz esperança. Glória a Deus. O Evangelho sempre trouxe esperança. Glória a Deus. Quem vive o Evangelho, quem busca no Evangelho, sempre vai viver por esperança, porque a palavra de Deus nos dá esperança. Glória a Deus. Eu não vou sair desse texto, não. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Veja bem, Jesus trazendo esperança, e aí de repente, Tomé diz assim, mas a gente nem sabe onde é esse caminho aí. Percebeu? Tem gente que demora, sim ou não? Por isso que Tomé ficou famoso. Quando fala Tomé, você já sabe, né? Virou um jargão, né? É aquele que tem dificuldade de acreditar, né? Ô Tomé, e o nome do cara nem é Tomé, é porque Tomé é o símbolo daquele que é difícil de crer. Só que a gente cita Tomé porque o texto fala de Tomé, mas se você analisar, a incerteza e a segurança estavam no meio deles, sim ou não? Estava no meio deles. E Jesus, Tomé é citado porque ele foi o único corajoso que perguntou para Jesus onde era o caminho. Então, lógico, o único corajoso, ele vai se destacar e vai virar notícia. Amém? Então, Tomé virou notícia por causa disso. Porque ele era impulsivo, né? Parece que Tomé era tipo Pedro, né? Impulsivo, ele não aguenta ficar quieto, ele vai perguntar. E Jesus está explicando e trazendo esperança, né? Falando de fé, falando de esperança. E Tomé não aguenta e fala assim, ô mestre, mas onde é esse caminho aí? Aí complicou mais ainda, que Jesus diz assim, eu sou o caminho. Quando Jesus responde, eu sou o caminho, ele está dizendo para Tomé assim, Tomé, não é o material que você está querendo saber. Aleluia. Porque o reino de Deus é espiritual. Amém? O reino de Deus é dentro de cada ser humano. O reino de Deus é gerado dentro de nós. Dentro de cada um de nós, e nós temos a responsabilidade de alimentar essa esperança, de promover o crescimento desse reino dentro de nós, aleluia, como motivo para respirar, como motivo para viver, como motivo da nossa existência. Você está comigo? Diga glórias ao nome do Senhor que vive para sempre. O motivo da nossa existência. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Tomé pergunta sobre o caminho. Jesus responde de uma forma interessante e espiritual. Aí Jesus diz assim, não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? Essa pergunta de Jesus aponta, expõe o que aquelas pessoas estavam duvidando, sim ou não? Jesus diz, vocês não acreditam que eu sou o Pai, que o Pai está em mim, e que eu e o Pai somos um? Vocês estão duvidando disso ainda? Imagine aquela cena, Jesus olhando para eles e falando isso para eles. E por que eu sou o Pai? Aí Jesus disse assim, olha, eu já provei para vocês, porque eu sou a ressurreição e a... Jesus disse assim, Lázaro, no quarto dia que estava morto, quarto dia, um morto de 4 dias, vocês sabem como está o estado, né? E Jesus demorou só foi no quarto dia. E a Bíblia diz que ele chega na porta do sepulcro
e ele grita: Lázaro, sai para fora, porque eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor que vive para sempre, aleluia. E Lázaro saiu da sepultura, Lázaro volta à vida, aleluia, e Lázaro sai daquela tumba, glória a Deus, benditos para a honra e glória do Senhor. Então, quando Jesus diz para eles assim: vocês não acreditam que eu sou o Pai, que o Pai está em mim, que eu e o Pai somos um? Era mais ou menos Jesus está dizendo assim, ó, mesmo depois de vocês terem visto o que eu fiz, vocês ainda estão duvidando. Vocês percebam que essa atmosfera da dúvida, ela sempre persegue o ser humano. Sempre perseguiu o ser humano. Na verdade, nós, seres humanos, vivemos numa perseguição pela dúvida. Porque vem um monte de coisa relativas para poder, será? E a gente começa a medir, né? Fazer comparação. Aí Paulo diz assim, olha, o reino de Deus não é para se comparar com as coisas deste mundo. Por que não é para se comparar? Porque é incomparável a qualquer coisa que existe nesse mundo, é simplesmente por causa disso. E Paulo diz, não é para comparar com nada neste mundo, mas a gente compara, percebeu que a gente compara? Daqui a pouco tem pessoas que estão desanimados, que trocaram Jesus por alguma coisa, já viram isso? Trocaram Jesus por alguma coisa, porque para a dúvida, não sei se vale a pena, não sei como que é. Daqui a pouco o camarada começa a esfriar e se esquivar. O que nós somos perseguidos pela dúvida. Se você não tomar cuidado, a dúvida que está perseguindo você vai acabar parando em você. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a que possa tragar. Amém? Eu vou chamar esse diabo que anda ao derredor de dúvida, para você entender melhor a mensagem. Amém? A dúvida ela anda ao derredor da gente. Sabe o que nos alimenta? É você acordar todos os dias pela manhã e pegar a Bíblia e meditar em um texto bíblico. A sua fé vai ser aumentada dia após dia. Aleluia. Glória a Deus. Aí a dúvida que está ao derredor, perseguindo você, ela não vai achar espaço, meu irmão. Porque cada dia você sobe um nível, cada dia você sobe um degrau, cada dia você entra numa atmosfera. Daqui a pouco a água está apenas no tornozelo. Lembra do Ezequiel, do profeta Ezequiel? É o rio das águas purificadoras, ali é espiritual aquele negócio. Daqui a pouco você caminha nas águas do rio de Deus e a água começa a subir nos tornozelos. Daqui a pouco a água começa a estar no joelho e você continua. Daqui a pouco a água está na cintura e você continua caminhando, continua entrando no rio de Deus. Daqui a pouco a água está aqui no peito. Daqui a pouco você não consegue mais caminhar, ou você nada, ou você vai se afogar em Deus. Aleluia. A dúvida parte em retirada quando você chega nessa dimensão. Então perceba uma coisa, nós somos perseguidos pela dúvida. A dúvida o tempo todo fica ao nosso derredor, tentando nos ludibriar. Em nome de Jesus, a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o alimento de cada dia. A palavra de Deus, ela tem poder para levantar o caído, para fortalecer aquele que está fraco, para erguer aquele que está enfraquecido na fé. Aleluia. E erguer a sua fé para a glória do nome precioso do Senhor, que vive para sempre. Amém? Então, esse diálogo de Jesus, fique de pé, por favor. Esse diálogo de Jesus e os discípulos, Jesus expondo
as fraquezas dele, isso é comparado a nós, irmãos. Isso é comparado a nós, eu e você que somos pequenos, que somos fracos. Sabe aquele dia que a gente acorda cheio de fé, e aquele dia que a gente acorda, meu Deus, tem misericórdia. Sabe aquele dia que você tem que trocar os pneus do carro? Foi hoje, né? Tive que comprar 4 pneus novos. Falei, misericórdia, Jesus. Parcelar em 12 vezes no cartão. Aí você fica assim, meu Deus. Aí na hora de trocar os pneus, o cara fala, olha, tem que trocar mais isso e aquilo da direção. Você fala, Jesus. Se não trocar, vai comer os pneus de lado e você vai perder o pneu novo. Eu falei, meu Deus, tem que trocar aquele pneu. Senão você perde o pneu, não é assim? Então não é todo dia que a gente acorda tão bom. As circunstâncias fazem a gente baquear às vezes. Às vezes a gente levanta pela manhã e as coisas começam a dar errado. Mas olhe para mim aqui, a mão de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus está cuidando de cada um de nós. A mão do Senhor, Ele é o nosso provedor. Aleluia. Glórias ao nome bendito do Senhor, que vive para sempre. Deus é o nosso provedor. Adore a Ele, porque o Senhor tem guardado a sua vida. Ainda que as coisas não estejam andando muito bem, do jeito que você queria que estivesse, adore ao Senhor, porque, aleluia, amanhã é um novo dia, amanhã é uma fé aumentada, amanhã a esperança será aumentada, amanhã o Senhor abrirá a porta que está fechada, amanhã o Senhor vai operar o milagre que você está precisando do milagre, amanhã Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Bendito seja Deus que vive para sempre, aleluia, adorado seja o precioso nome de Jesus que vive para sempre. Vamos orar a Deus? Vem aqui, Nilson, que nós vamos orar pela irmã Francisca. Glórias ao Senhor. Ore ao Senhor. Estenda as suas mãos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Pai, e pedimos a Tua bênção sobre a vida da irmã Francisca. Abençoa ela, dá saúde. Livra de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Manifesta a Tua graça, abençoa de uma forma poderosa. Deus Santo, cuida de cada um, ó Pai. Esteja presente conosco, em cada família, abençoando de uma forma poderosa. Leva-os em segurança para os seus lares. Livra-os de todo mal, Senhor. Guarda o Teu povo perante a Tua presença. Nós Te glorificamos, Pai. Nós Te adoramos no nome de Jesus, confiamos no Senhor e no Seu poder, confiamos na Tua graça e na Tua misericórdia, e pedimos, Deus, permaneça conosco neste lugar, operando de uma forma poderosa, abençoando grandemente, Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, mantenha o inimigo distante de nossas vidas, mantenha o inimigo distante deste lugar, opera, Senhor, em nosso meio, opera maravilhas em nosso meio, manifesta, Deus, o Teu poder e a Tua graça, no nome de Jesus. Pedimos e Te agradecemos. Glória a Deus para sempre. Glórias ao Senhor. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que agora digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Domingo é culto da família, irmãos.